Oi pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Divã Cristão. Vamos para mais uma reflexão no dia de hoje? Vamos lá? Pessoas, hoje nós vamos falar sobre as sandálias. Isso mesmo, calçar as sandálias corretas. A sandália certa. Entendeu? Por exemplo, pessoas, um atleta, esses atletas que correm maratona, que faz maratona, eles têm que estar com o tênis ideal para economizar energia, para não ter tanto impacto nos músculos. Geralmente é tênis que tem placa de carbono, né? E um soldado? O soldado já é diferente, já tem aquele coturno, né, que fala, que já é resistente para diversos solos, com chuva, água, pedra, selva. É resistente, não é verdade? E para um jogador de futebol? Tem que usar uma chuteira. Tem a chuteira de campo, tem a chuteira de futsal. Para quê? Para dar estabilidade, para dar direção ali, né? Na mudança de direção, dar equilíbrio. Pessoas, a bailarina, por exemplo. A bailarina, para fazer aquelas piruetas, ela precisa das sapatilhas. Não dá para ela fazer com tênis. Não é verdade? Pessoas, por que eu estou falando isso? Porque no mundo espiritual precisamos também usar sandálias corretas. Isso mesmo. As sandálias que o próprio Deus nos dá. E Ele nos dá com um propósito. É isso mesmo. Ele nos dá com um propósito. Então, pessoas, vejam o poder dos pés, né? Que apesar de serem pequenos, eles sustentam toda essa estrutura do nosso corpo. E os pés têm que estar firmes, têm que estar bem, para a gente locomover o nosso corpo. Toda a nossa estrutura tem que estar bem, tem que ter equilíbrio, tem que ter sustentação. É verdade? Por que, pessoas, estou falando isso? Porque nós hoje vamos falar de Moisés. Isso mesmo. Deus chamou Moisés. Primeiro atraiu ele através da sarça ardente. E quando ele se aproximou, Deus falou com ele: Ô Moisés, antes de você chegar aqui, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E ali Moisés recebeu o seu chamado, recebeu a missão de libertador. E nessa missão, e quando Deus nos chama para uma missão, você tem que despojar do velho. Isso mesmo. Veja, Moisés cresceu como príncipe no Egito. Ele aprendeu línguas, ele aprendeu muita coisa. Depois ele fugiu para o deserto, aprendeu muita coisa com o sogro dele, porque o sogro dele era um sacerdote. E Deus falou: tire as sandálias, que eu vou vestir você daquilo que Deus queria. Moisés estava diante da sarça ardente. E aquilo significava o quê? Um recomeço na vida de Moisés. Deus estava chamando Moisés para algo novo, para o destino dele. Que ele seria um instrumento nas mãos de Deus, na direção e do poder de Deus. Deus outorgou poderes sobre ele. É lindo, né, gente? Pessoas, mas assim também foi com Josué. Ele recebeu a visita do príncipe do exército de Deus antes de pelejar lá em Jericó. Falou com o príncipe, o príncipe do exército do Senhor, falou com Josué e disse: Ô Josué, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é santo. Falou a mesma coisa. E assim Josué fez.
E o que estava diante de Josué? Onde Josué estava? Josué estava de longe olhando as muralhas de Jericó. Eram umas muralhas intransponíveis, uma muralha bem segura. Mas a batalha que Jericó ia lutar ali não seria com as armas carnais, mas sim com as armas espirituais, com as armas de Deus, porque era um desafio de guerra. E não era com a mente dele, com aquilo que ele achava que tinha que ser. Estava lá em Josué 5,15. Veja que ambos receberam a mesma ordem: tira a sandália dos teus pés. E isso significa que vulnerabilidade, dependência. Mostra qual é a condição do homem. O homem sem Deus é vulnerável. O homem é totalmente dependente de Deus. Mostra que a nossa fragilidade humana. Vai ficar descalço para você ver? No deserto, no meio de uma batalha, no meio das pedras. Vai tentar andar descalço para você ver a vulnerabilidade. Você fica exposto. Você fica exposto a espinhos, a pedra, a escorpião, a serpente, a tanta coisa. E pessoas, Deus, Ele não quer que nós confiamos na nossa própria armadura, na nossa própria estratégia, na nossa própria autoconfiança, autossuficiência, no nosso conhecimento. Não. Ele mostrou ali: você é totalmente dependente de mim. Nós somos totalmente dependentes naquele que nos comissionou. Nós temos que reconhecer a nossa dependência de Deus. Uma coisa simples, só de eu estar aqui falando com você, respirando esse ar gratuitamente, eu reconheço o quanto Deus é bom. Veja, pessoas, Josué era um general, era um militar. Mas Deus tinha estratégia para ele como derrubar os muros de Jericó. Não ia ser estratégia humana, não ia ser estratégia de guerra, mas sim o comando chegou dos céus. Aquele príncipe trouxe regras, instruções para que ele pudesse seguir à risca. Isso mesmo. Por quê? Porque a estratégia humana, pessoas, é limitado. É limitado. O povo, e qual foi as instruções? O povo tinha que andar em volta do muro por 7 vezes. 7 dias, aliás, 7 dias, e no 7º dia andar 7 vezes. E na hora que Josué mandasse gritar, todos teriam que gritar. Os inimigos tinham uma muralha de pedra a favor deles, mas em favor de Israel estava Deus Todo-Poderoso. Deus é essa muralha de fogo, pessoas, desse fogo consumidor, que guarda, que protege os seus. Ele é essa muralha de fogo, de proteção na minha vida e na tua vida. Mas para isso nós temos que tirarmos a sandália, abrir mão dos nossos próprios conceitos, do nosso próprio entendimento, das nossas próprias vontades e aceitar a vontade de Deus. Isso mesmo. Temos que remover a sandália do orgulho e calçar a sandália, pessoas, da humildade. Isso mesmo. Por quê? Porque, na verdade, as sandálias representam o quê? A nossa caminhada. Nossa caminhada da nossa vida, a nossa história, o nosso destino, a proteção. Veja, as sandálias, ela faz parte da armadura de Deus.
Lá fala da capacete, da armadura, do escudo, fala do cinto, fala da espada, mas também fala das sandálias. Para quê? Para conquistar territórios. Temos que estar com as sandálias, essa sandália que vai nos dar a disposição, a firmeza. Como Deus falou para Josué, Josué, onde você colocar a planta dos teus pés, ali eu te darei. Nós temos que estar calçados com a sandália do Evangelho, pessoas, para conquistarmos território. Isso mesmo, expulsar os inimigos daquilo que é nosso. Isso mesmo, do nosso território, da nossa casa, da nossa família, dos nossos entes queridos. Nós temos que ser mais valente que o valente, usar a autoridade que foi constituído a nós. Jesus já nos deu a procuração. Isso mesmo. E o nosso testamento está nos 66 livros da Bíblia. E nós temos que estar com as sandálias do Evangelho. Para quê? Para levar pessoas a verdadeira paz. Essa paz que nós recebemos do príncipe da paz, que é Jesus Cristo. Para vencermos o caos nesse mundo, pessoas. Nós temos que estar com as sandálias certas para marcharmos. Isso mesmo. Por quê? Porque, pessoas, haverá o maior engano no mundo. Virá o falso príncipe que vai oferecer paz para o mundo. Vai vir com vozinha mansa, vai parecer o salvador da pátria. Por um pouco período de tempo. Isso mesmo. Mas depois vai revelar a verdadeira face. E você diz, mas como? A Bíblia vai se cumprir, a Bíblia está se cumprindo a cada dia, pessoas. E o problema, pessoas, é que muita gente, até aqueles que são escolhidos, Jesus falou, se possível for, vai enganar até quem? Até os escolhidos. Muitos vão cair nesse engodo, porque vai parecer algo bom, vai parecer algo verdadeiro, mas na verdade não é real, é engano. Isso mesmo. Só que a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Entende? O inimigo vai se passar de bom. Vai se passar como salvador da pátria. Se possível, vai tentar enganar os escolhidos de Deus. E aí você pode dizer assim, mas Jesus, ele removeu a sandália do discípulo, lavou os pés dos discípulos. Isso mesmo, Jesus lavou. Jesus deixou esse ensinamento para todos nós sobre a humildade. Que para andar com Jesus, nós temos que andar na humildade. Para andar com Jesus, nós temos que deixar que Ele limpa nossos pés. Que Ele tira toda a sujeira nossa da nossa caminhada. Veja, até aqui, quantas coisas erradas nós já fizemos na vida. Mas os humildes de coração, além de obedecer à voz de Jesus, eles também serão honrados. Veja, Pedro falou, Senhor, eu que deveria lavar teus pés, o Senhor quer lavar os meus? E Jesus disse para Pedro, Pedro, é necessário. Se você não deixar lavar teus pés, você não tem parte comigo. E Pedro falou, não, Senhor, então lava da minha cabeça, lava meu corpo, lava meus pés, lava tudo, Senhor. Por que Jesus falou isso, gente? Porque alguns já estão limpos pela palavra. Porque a palavra santifica, a palavra limpa. Mas tem que lavar, tem que deixar Ele lavar o que? Os nossos pés. Significa que Ele vai purificar e também direcionar. E colocar as sandálias dele nos nossos pés. Entende, pessoas? Assim, pessoas, o Senhor vai dar a palavra, como Ele está dando para nós hoje. Vai colocar sandálias nos nossos pés, vai limpar os nossos pés e vai colocar sandália nos nossos pés. E Ele também vai comissionar suas mensageiras por toda parte, levando as boas novas pelo mundo inteiro. Viu?
Está no livro de Salmo 68, 11. Ele vai comissionar suas mensageiras. E não vai sair descalço. Ele vai colocar a sandália certa para cada um. Isso mesmo. Por quê, pessoas? Porque a Bíblia declara sobre o perigo no caminho. Tem caminhos tortuosos. Quando o homem se recusa a se render a Deus. Aí os pés das pessoas que recusam receber a Deus, esses pés correm para o mal, para derramar sangue inocente. Por quê? Porque não conhece o caminho. Jesus é o caminho. E não conhece o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. Nele está a verdadeira paz. Isso mesmo. Pessoas, e calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz é estar calçado. Significa, pessoas, prontidão. Isso mesmo. Firmeza. De quem sabe, pessoas, aonde está pisando, sabe o que tem que tomar posse e sabe cumprir a sua missão. Josué recebeu a promessa. A promessa, eu te dou autoridade territorial, autoridade de conquista. E assim, pessoas, somos nós. Temos que estar com as sandálias certas para avançarmos adiante. Conquistar tudo aquilo que a Bíblia diz que é de direito nosso. Entende? Somos reis, rainhas e filha do dono. Temos que marchar. Deus prometeu para Josué em 1:3, dizendo: todo lugar que você pôr a planta dos vossos pés eu te darei. Isso mesmo. Por isso, pessoas, nossos pés têm que estar rendidos ao nosso Deus, em obediência, para caminharmos com autoridade espiritual e poder, pessoas, reivindicar territórios, bairros, lares, cidades e nações. Como ele fala, você tem que ir para a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Tem que tacar a sandália e reivindicar. Reivindicar. Aí você fala assim, por exemplo, lá em Lucas 10:19 fala, o próprio Senhor Jesus fala: eis que vos dou poder. O poder já está comigo, já está com você. Já foi passada a procuração para pisar em serpentes e escorpiões. Vamos pisar em serpentes e escorpiões. E nada, ele diz, nada vos causará dano algum. Quem falou isso? O nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que passou a procuração para mim e para você. Por quê? Porque os pés dele foi furado naquela cruz. No meu lugar e no teu lugar. O sangue foi derramado para nos dar o direito de pisar, de agir com autoridade, de levar o evangelho da paz. Isso mesmo. Nós fomos libertos do caminho da morte, do pecado, e ele nos santificou a nossa caminhada. Isso mesmo. Pessoas, se você não se rendeu a ele, se renda a ele hoje. Se renda ao Senhor Jesus Cristo e cumpre o teu chamado. Porque Deus tem uma obra para fazer na tua vida. E que você tome posse dessa palavra. Essa palavra tem direcionamento. E que Deus fale mais ao teu coração. Fique com Deus.